Em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Boa tarde, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidores municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Este programa está sendo retransmitido pela FM Líder de São Miguel. São 12 horas e 3 minutos. Hoje, 17 de fevereiro, o programa será apresentado por Valís Rodrigues e Edileia Mello. No programa de hoje, nós vamos contar com a participação do assessor jurídico do sindicato, Dr. Valdeci Alves, via telefone. E vamos falar também sobre a assembleia que foi realizada hoje pela manhã na sede do Sindicec e sobre a programação de segunda-feira, dia 19, em Fortaleza. E teremos as nossas notícias sindicais. Bom, nós saímos há pouco do sindicato, né, onde nós realizamos uma assembleia essa que estava sendo divulgada desde o último dia 2, que de acordo com o seu edital, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, Ceará, para análise e deliberação sobre desconto de contribuição sindical e autorização para sua notificação e eventual cobrança judicial ou extrajudicial. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, Sindicec, Estado de Ceará, afiliado à Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Estado de Ceará, FETANSE, e a Central Única dos Trabalhadores, CUT, no uso das prerrogativas que lhes confere as leis e Estatuto Social, considerando disposto no artigo 23, inciso 3º do nosso Estatuto Social, considerando disposto nos artigos 578 da CLT, que fala sobre as contribuições devidas aos sindicatos. E como o Dr. Valdeci está aqui na ponta da linha, nós vamos colocar logo ele no ar e depois a gente continua com a leitura da discussão da nossa Assembleia. Dr. Valdeci, boa tarde. Ô Valíris, boa tarde Adileia, boa tarde a todos os ouvintes aí do programa e sobretudo o servidor e as servidoras que estão atentos, né, Valíris? Estamos aqui para tirar alguma dúvida, se for o caso, fazer alguns esclarecimentos, ok, Valíris? Fique à vontade. Ok, doutor. Doutor Valdeci, em relação à nossa assembleia, né, que aconteceu quinta-feira, então saíram assim vários encaminhamentos e coisas assim super importantes para os servidores municipais do nosso município. E a gente gostaria que você, enquanto assessor jurídico do sindicato, só reforçasse o que já foi dito, né, o que já foi deliberado, para toda a comunidade Quixeramobim conhecer, né, sobre os encaminhamentos que foram dados neste dia. A Assembleia foi muito boa, né, a Assembleia que aconteceu, uma Assembleia com muito debate, né, e a categoria resolveu radicalizar mais ainda a exigência do atual prefeito, da atual administração, cumprir a Constituição do Brasil, que manda que pague em dia, porque salário tem caráter alimentar, baseado no artigo 5º, e garante o direito à vida e à dignidade humana. E a mesma Constituição diz, no artigo 7º, inciso 10, que atrasar pagamento de salário é crime. E a mesma Constituição Federal, ela diz que trabalhar e não receber é trabalho escravo, e a Constituição proíbe o trabalho escravo. Então, o que nós vimos percebendo? O município não quer resolver um problema, pelo contrário, fica claro para nós que ele quer manter essa situação de atraso constante, né? Que não está preocupado muito com a situação do servidor. Espirrar aqui, desculpei que eu ia espirrar, consegui fechar um espirro. E a Adileia e Valíris, nesse caso, a falta de compromisso, de valorização do servidor, e o pior, tem dinheiro. Nós fizemos um levantamento que no dia 1º de janeiro, e no dia 14 de fevereiro, entrou 14 milhões na prefeitura. A folha de pagamento dos servidores efetivos é algo em torno de 3 milhões. Então, os efetivos, que são prioridade na hora de pagar, dava para pagar 4 vezes a folha do efetivo, então não se justifica.
O mais triste aí é o não pagamento dos inativos, aposentados e pensionistas, que a vida inteira contribuíram pagando previdência, descontado do seu salário, e o município deveria passar a parte patronal, o município não repassou, ainda desviou ao longo de várias gestões esse saldo, a ponto de não ter mais essas reservas matemáticas, que se tivessem depositadas, mantidas e geridas corretamente, teria dinheiro sobrando. Então a gente percebeu que o município não estava levando a sério, nem respeitando o direito à vida, nem do servidor na ativa e nem dos inativos, aposentados e pensionistas. Então, na Assembleia, fizemos um debate que foi muito bom, e deliberamos em relação ao excesso de contratados, ou seja, o município de Quixeramobim é um município que tem cerca de 2.100 servidores efetivos e 3.300 contratados, ou seja, tem mais de 1.200 contratados a mais do que efetivo. Isso é um escândalo, e nenhum município será que tem tanto contratado. Né? É normal que nos demais municípios tenham até 10%, 15%, até 20% de setores contratados que imediatamente ficam no cargo até ter o concurso. Mas aí não, aí tem uma vez e meia a quantidade de contratados que tem de efetivo. Isso é um absurdo. Para cada 100 servidores efetivos, tem 130 servidores contratados. Isso é um absurdo, mostrando de transformar a máquina pública de Quixeramobim não numa ferramenta para prestar serviço público, tendo como finalidade a população, mas num grande curral eleitoral para se transformar isso em voto no futuro. Isso é uma vergonha. É injustificado. Não é à toa que o promotor está investigando a questão dos contratados e exige concurso para que todos os contratados que realmente têm a cargo contratado a ser preenchido. E os selecionados, esses possam depois fazer um concurso e ser efetivado, e essa é a nossa grande luta, que é efetivar o servidor através de concurso público, e uma vez aprovado, ninguém tira mais o cargo do concursado. É um absurdo o que está acontecendo em Quixeramobim, e é um excesso de contratado que a gente nem sabe se está todo esse povo trabalhando, que não está, não caberia dos locais de trabalho, a máquina daí está inchada. Isso é má gestão do dinheiro público. O problema não é falta de dinheiro, é má gestão, e é isso que a gente está na luta. E a categoria resolveu então racionalizar e mandou 2 recados para o prefeito. Se não pagasse até quinta-feira a todos os ativos e aos inativos, seria aberto uma CPI para investigar onde estariam lotados todos esses contratados que cada um ganha. Porque já houve município do Ceará que, quando foi se investigar a quantidade de contratados, tinha gabinete de prefeito que tinha 4 metros por 4 com 60 contratados. Se os contratados tudo viessem trabalhar, não caberiam nem na sala. Então, a gente já tinha pronto um pedido de abertura de CPI para pegar onde está lotado cada contratado e o que cada um está ganhando. Porque é impossível que esse tanto de contratado esteja investido no cargo. É muito contratado. É um verdadeiro ralo para onde está saindo o dinheiro público. A gente diz que é normal ter contratado até um limite, mas ter mais contratado uma vez e meia, mais do que a quantidade de efetivos, isso é um absurdo. É um absurdo, está fora de todos os padrões. Não há nenhum município do Ceará que chegou a um nível estapafúrdio de tanto contratado. Então há um ralo a história da contratação. Nós temos que fazer essa investigação. E a gente avisou, se não pagar o povo até quinta, a categoria aprovou que haveria uma CPI na Câmara que precisa só de 5 votos. Simplesmente pagou, cumpriu aí, e a gente vai ficar vigilante. Agora, em relação ao pagamento de fevereiro, que tem que pagar até o 5º dia útil do mês que vem. Por quê? Porque Quixeramobim, de 1940, quando foi criada a CLT, até 1988, por 48 anos, o município sempre pagou ao servidor até o 5º dia útil do mês seguinte, o mês anterior trabalhado. Por exemplo, mês de fevereiro, tem até o 5º dia útil do mês que vem para pagar. Isso não está em nenhuma lei. Está na Constituição, quando ela diz que o direito adquirido tem que ser respeitado. Isso é direito adquirido, porque por 48 anos, desde a questão da CLT até 88,
o pessoal foi seletista, recebeu a FGTS e recebeu até o 5º dia útil. E desde então, de 88, com a nova Constituição, continuou recebendo. Aí vem agora esse prefeito agora querer mudar a data. Dizem que o secretário aí está dizendo que o município é pobre, não vai poder fixar calendário. Olha, se tiver dizendo isso, está falando besteira. O município é obrigado a cumprir o direito adquirido. Mas vamos, se tiver mesmo um secretário falando besteira, vamos fazer um movimento para ele ser demitido, porque ninguém pode assumir um cargo desse, de secretário falando besteira, e indo contra a CLT, e contra a Constituição e contra o direito adquirido. Como é que o secretário vem, se for verdade, falar essas asneiras? Aí nós vamos começar um movimento para ele ser demitido e perder o cargo dele. Porque ninguém se justifica vir com um cargo para vir com um discurso de violar a lei, violar a direito e dizer que o município é pobre. O município que recebe 14 milhões em 45 dias não é pobre, é mal gerido. E nenhum discurso de mau gestor vai ser aceito aqui para justificar novos atrasos. Mas, o que a categoria aprovou se houver novos atrasos? Se não for pago a todo mundo, ativo e inativo, o salário, os proventos e as pensões até o 5º dia útil de março, que é fevereiro, vamos entrar com um pedido de impeachment do prefeito. Porque vem o prefeito para fazer o bem, para cumprir a Constituição, para cumprir o Estatuto do Servidor, para respeitar o direito adquirido, para não fazer trabalho escravo, para não contratar além do limite, e está fazendo tudo o contrário a que a lei diz: violar a Constituição, violar a lei municipal, violar a lei federal, e está violando tudo ao mesmo tempo. Isso aí prevê que a abertura de crime de responsabilidade na lei orgânica. E aí o prefeito, a gente protocola esse pedido na Câmara e a Câmara vai para a votação. Se 2/3 dos vereadores no dia da votação for a favor, o prefeito é afastado desde o primeiro momento que é aprovado. Está numa lei estadual aqui que regulamenta o processo de crime de responsabilidade. Não queremos fazer isso. A prioridade aqui não é a abertura de crime de responsabilidade. A prioridade é que pague em dia. E aí a categoria aprovou que, passado o 5º dia útil, se tiver atraso, vamos protocolar esse pedido. Ele vai ficar agora na mão da Câmara. Mas a prioridade é pagar em dia os direitos dos trabalhadores. Por isso que é o prefeito que vai escolher. Vai pagar em dia, cumprir a Constituição, honrar seu juramento quando tomou posse, ou vai querer que nós acionemos a ferramenta que nós temos para fazer valer a Constituição desse país, que é pedir o impeachment dele. E é isso que se vê com os vereadores. É isso que vai atrás de falar, de conversar, de ver se os vereadores vão concordar com esse absurdo, e com certeza. Se a gente tiver que entrar com pedido de impeachment não pagando em dia até o 5º dia útil, sim, mas somente se não pagar até o 5º dia útil de março, o mês de fevereiro, ativos, inativos e pensionistas, é que protocolaremos. A escolha do prefeito. Agora, nós não temos escolha. Nós podemos aceitar esse caos, essa desordem que acabou já com o fundo previdenciário e que agora acaba com o direito dos ativos, essa bagunça causada por má gestão e violação clara à Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor, leis federais e a tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Nós não vamos protocolar imediatamente o pedido, só se mantiver o atraso. Está na mão do prefeito. Doutor Valdeci. Já foi aprovado, vai ter assembleia marcada, também está de mobilização permanente. Nós queremos uma coisa, que o prefeito cumpra a lei, que o prefeito cumpra a Constituição. Olha, gente, o conceito jurídico de crime, sabe qual é? Violar o que está escrito numa lei. Não pagar salário, trabalho escravo, não pagar aposentado, não pagar pensionista, todas as leis conceituam como crime. É uma atitude criminosa. Nós vamos pedir ao prefeito que pare de praticar o crime de atrasar salário, que pare de praticar o crime de atrasar pagamento de idosos, os velhinhos aposentados, pagaram a previdência a vida inteira, chegaram a ter 3 meses de atraso, devendo a Deus e o mundo, tem que trabalhar aos 75 anos. Aí do ponto de vista administrativo, está se nivelando para o Rio de Janeiro, só que tem dinheiro aí. Tem dinheiro para botar as coisas em ordem. Aí a categoria radicalizou, aprovou o pedido de impeachment. Assim, se até o 5º dia útil de março não botar em dia fevereiro ativos, inativos e pensionistas, pode acreditar que a categoria não foi a direção, não foi a advogada, já até liberou. Vamos protocolar o pedido de impeachment, é isso. Pague em dia que não vai ter isso. Pronto, é simples, é a escolha do prefeito. Doutor Valdeci, o município que recebe 14 milhões em 45 dias já era para estar se planejando para
implantar plano de cargos e carreira, para ver a questão dos reajustes, né, que tem os O servidores, o piso do professor, que ainda não foi implantado, a questão da melhoria. Não estão pagando nem o mínimo de 2018, pagaram o mínimo. Nem o salário mínimo de 2018 foi pago agora em janeiro. Pois é, isso é um escândalo. Isso é um escândalo. E a gente vê também que, por exemplo, essa questão dos contratados é exatamente a questão do formar o curral eleitoral. Porque se existe a necessidade da contratação, por que não o concurso público? Porque, na verdade, quem está contratado é subemprego. Você tem hoje, não tem amanhã. Se você não votar no vereador tal, você vai para fora. É o medo que as pessoas têm da perseguição, né? Da retaliação. Isso aí só prejudica e você, na verdade, não tem emprego, porque você não tem os seus direitos, como insalubridade, quem trabalha em ambientes insalubres, você não tem garantido. Às vezes é o simples salário mínimo e ainda é atrasado, né? Exatamente. Olha, nós estamos na luta e uma coisa que fique claro para toda a população do Xeramobim. A nossa exigência principal e prioritária é pague em dia e não atrase mais. Agora, se atrasar, nós vamos usar esse mecanismo, que é um mecanismo para afastar maus gestores, que foram eleitos para uma coisa e estão fazendo o contrário. Só vamos entrar se atrasar o salário e não pagar mais em dia. Isso já foi aprovado. Tem que pagar em dia e até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, até o 5º dia de março tem que pagar fevereiro. Até o 5º dia útil de abril tem que pagar março. E não adianta o secretário que assumiu agora, mal assumiu, em vez de trabalhar para fazer o seu direito. Se for verdade que nem secretário dizendo isso, falando besteira que não tem calendário, tem sim, viu? Tem e sempre teve, de décadas atrás. Não é uma gestão nova agora que vai reinventar a roda e o mundo não. Antes desse povo nascer, já era direito adquirido. Estão pensando o quê? É isso que a categoria não vai aceitar. E aí vamos radicalizar. Vamos usar o quê? O que está na Constituição, na lei orgânica, que é o pedido de impeachment. Se não consegue nem governar tendo dinheiro e pagar em dia trabalhador, não pode estar no cargo, aí cabe a Câmara fazer o papel dela. A categoria já está liberou, vamos fazer o nosso. Se atrasar, ou seja, ninguém acuse o sindicato ou nós de fazer política partidária. Não, é só entra se atrasar. Se não atrasar, a gente não entra. O que mostra claro que a prioridade é o pagamento em dia e tem dinheiro. Então pague em dia. Não pagou? Nós não vamos aceitar isso. Ficou a ferramenta. Pedido de impeachment. Lamentavelmente entraremos se for necessário, se houver atraso. Ok. A gente sabe que tem muita coisa, né, doutor? Ok, tem muita coisa para a gente conversar, mas o nosso tempo, infelizmente, é muito pouco, doutor Valdeci. A gente só agradece pelo espaço, viu? Um abraço. Estamos em estado de mobilização permanente, viu? Um abraço. Ok. Ok, né? Então, justamente isso, só aproveitando a questão do adendo, da questão do pagamento. O pagamento foi concluído, né? Isso graças, né, à intervenção do Ministério Público, né, provocado por esse sindicato, e a Justiça, né, que determinou que o bloqueio, e uma vez que o dinheiro bloqueado, a alternativa é pagar. Né? Então, nós esperamos que no próximo mês se cumpra o que manda a legislação e que se pague todo o servidor, né, até o 5º dia útil do mês. Não é interesse nosso, como já várias vezes nós já manifestamos, nós não temos motivação política partidária. A nossa mobilização, a nossa motivação é a questão da causa do servidor, né? E nós poderíamos estar levando aqui bandeira de que nem nós vamos fazer ainda o lançamento da campanha salarial, concurso público, a questão de PCC, reajuste para a categoria. Nós estamos apenas exigindo que sejam pagos os vencimentos em dias, né? O básico, né? O básico, né? Diga de passagem que nem sequer, né? Eu acho que é a primeira vez que eu tenho conhecimento de que a Prefeitura de Xeramobim não cumpre, né, o reajuste do salário mínimo, né? É a primeira vez que eu tenho conhecimento de que a Prefeitura descumpre, ou seja, que ele pagou o mês de janeiro com o salário referente ainda ao ano de 2017. Nós continuamos com a mobilização permanente e, além desses 2 pontos que o Dr. Valdeci colocou, foi aprovado também a questão do estado permanente de mobilização.
continuamos ainda a recolher as assinaturas e também a questão da análise da folha de pagamento pela equipe, que nós vamos, na próxima semana, vamos ter que mandar pegar essa folha lá no TCE, que infelizmente, né, com a extinção do TCM, com críticas à parte, mas pelo menos nós tivemos acesso, né, tantas e tantas vezes nós tivemos acesso à questão da folha. É só mandar o ofício e com 30 dias chegava aqui, mandava para cá, então a gente ia pegar lá a folha de pagamento. Então, de certa forma, houve um retrocesso com a extinção do TCM, né? Então, bom, então nós vamos continuar agora com relação à assembleia que aconteceu hoje, né? Estava lendo o edital, de acordo com o dispositivo no artigos 578 e 579 da CLT, já modificado, que justamente que passa a exigir que a categoria aprove, né? Uma aprovação prévia da contribuição sindical. O artigo 578 e 579. A contribuição sindical, aquele dia, né, que é descontado no mês de março. E no mês de março, que antigamente era a nomenclatura imposto sindical e era obrigatório, descontava de todo trabalhador um dia de serviço, né? E agora foi mudado para que houvesse uma autorização prévia da categoria. E por esse motivo nós convocamos uma assembleia para ser decidida em assembleia. E a categoria aprovou por unanimidade, né? Aprovou por unanimidade, de forma análoga, que quando o sindicato sugeriu, quando o sindicato mobilizou, solicitou ao Ministério Público a intervenção e foi bloqueado o recurso, não foi para pagar simplesmente para as pessoas que participaram da assembleia, foi para garantir o pagamento de todo servidor público, seja ele contratado, seja ele efetivo, aposentado, seja filiado, né? Terceirizado, seja ele filiado ou não, para toda a categoria. Então, de forma análoga, a decisão da Assembleia foi aprovada, foi publicado no dia 15, tínhamos uma boa representação. Sábado, exatamente, para depois não dizer que estava trabalhando. Que estava trabalhando. Nesse sábado, que não fosse sábado letivo, né? Daí a questão que colocamos para depois, que o sábado letivo é o próximo. Esse agora não era letivo do município, para que nós tivéssemos uma representação maior do que a que tivemos. Nós tivemos uma representação e, de acordo com o nosso estatuto, né, foi aprovado por unanimidade que estavam presentes, né? Então, os artigos 545 e 582 fala-se da obrigatoriedade do ente, que vai ser doente, no caso a prefeitura, será comunicado e vai proceder à questão do desconto. E com certeza será muito bem utilizado, como foi utilizado quando nós conseguimos reaver o sindicato em 2005, né? Nós só conseguimos, inclusive foi aprovado na Câmara, de 2013 para cá. A gente conseguiu o imposto sindical e foi muito bem aplicado. Daí nós temos um prédio, uma estrutura própria no centro de Quixeramobim, um auditório belíssimo, uma estrutura sólida, bem no centro de Quixeramobim, para acolher os servidores e servidoras no dia a dia, como também nas assembleias, né? Vale ressaltar que de 24 de setembro para cá, nós realizamos 17 assembleias, né? Para você ter uma ideia que as assembleias, pelo estatuto é uma por semestre, né? E devido à necessidade, a gente já realizou mais de 17. Exatamente. E para realizar uma assembleia, você tem custos. Ou seja, se tem edital que você manda fazer, que é distribuir em todos os locais de trabalho, você tem os avisos, que normalmente com 3 dias antes você coloca aviso em todos os programas de rádio, tudo isso gera custo, né? Então, de certa forma, o dinheiro do servidor público está sendo muito bem aplicado aqui pela essa atual diretoria, né, que na verdade tem pessoas na diretoria que estão desde 2005. Então essa diretoria está aplicando muito bem os recursos. E outra coisa, a nossa contribuição ela é uma das menores em todo o sertão central e estado de Ceará. A maioria dos municípios se contribui com 2%. Bem menor que Quixeramobim, lá é 2%. O nosso é 1%. 1% foi aprovado em meio, mas como
não houve reajuste para as categorias, né? Exceto professor e mais uma ou outra categoria, a gente não colocou isso daí em prática. Mas nós sentimos a necessidade, porque o que você contribui, o que você arrecada por mês com os sócios, dá apenas para você manter o sindicato funcionando. Porque nós temos despesas fixas, como advogado, programa de rádio, a questão água, luz, telefone. Exatamente, né? Tudo isso, e a questão das material consultas, de limpeza, material de expediente, os exames, médicos, né? Então o dinheiro que você viagens, arrecada, né? dá só para cobrir isso daí. Como é que você faz a luta? Faz a luta, quer dizer, uma assembleia vai sair cara. Porque mesmo que a gente, no caso, a gente não contrata buffet nas assembleias menores, nós contratamos só naqueles casos excepcionais, né? Que nem aquela da Unic, nos eventos maiores. Mas aí, quer queira ou quer não, você tem que ofertar um lanche para as pessoas. Então, de certa forma, para poder realizar, por exemplo, segunda-feira nós vamos para esse evento lá em Fortaleza. Né? Então, quer dizer, quando ele vai para um evento em Fortaleza, você paga transporte e alimentação, porque não é justo a pessoa sair daqui para se deslocar para ir para o evento em Fortaleza e arcar a despesa com o seu próprio bolso. Né? Então, na verdade, o sindicato, como é interesse da categoria, o sindicato que arca. Agora, eu acho assim, mais bonito assim, dessa... Primeiro, a gente sabe que essa mudança, né, de compulsória, que antes era compulsório, para contribuição sindical, essa motivação partiu dos deputados federais por conta das manifestações ocorridas tanto a nível de Brasília, como nos estados, como nos municípios, sobre ele estar aprovando medidas contra o trabalhador. Então, essa medida de acabar com o imposto sindical é exatamente para poder, sem dinheiro você não faz nada. Sem dinheiro não tem luta, né? Isso. Mas cabe a nós, servidores, trabalhadores, e aconteceu essa aprovação do desconto no próximo mês, porque precisamos sim, cada vez mais lutar, porque a nível de município, a nível de país, vai ficar cada vez mais difícil a vida dos trabalhadores, porque direito retirado lá e direito não cumprido aqui. Então, assim, é dinheiro para poder fortalecer a luta, sim. Pois é, então nós agradecemos a todos os servidores que estiveram presentes nessa Assembleia, que foi aprovado por unanimidade, né, a contribuição sindical aqui. E na próxima semana nós estaremos comunicando, né, oficialmente a administração, logo na segunda-feira ou terça-feira estaremos comunicando, creio que logo na segunda-feira, comunicando essa decisão. Aí, só lembrando da programação de segunda-feira, estaremos participando do dia 19, Dia Nacional de Luta em Defesa da Aposentadoria. Então, o ato acontecerá na Praça da Bandeira, às 9 horas da manhã. Então, aquilo que nós havíamos denunciando, né, desde o nosso início das manifestações, logo em março do ano passado, de que isso era conversa furada, que não existia esse suposto déficit da Previdência, e sim má gestão. E é justamente isso que a CPI, né, apresentou, que a Previdência Social não é deficitária, mas sim alvo de má gestão. Segundo ele, está havendo manipulação de dados por parte do governo para que seja aprovada a reforma da Previdência. O senador disse que quando o assunto é Previdência, há uma série de cálculos forçados e irreais, afirmou o senador Hélio José, do PROS, do Distrito Federal. Então, na segunda-feira, estaremos aqui pela madrugada, ainda temos umas 2 vagas, então a pessoa que estiver interessada em participar conosco, né, pode ligar para o sindicato, a gente ainda tem pessoas lá no sindicato ainda, ou então pode entrar em contato conosco para eu, a Dileia, que todas as pessoas sabem o nosso número de telefone, mas pode ligar para o sindicato agora, que é o 3441-0046. Em relação às notícias sindicais, já estamos aqui em cima da hora, só para convidar as seguintes pessoas para resolver pendências de documentos: Afonsina Ferreira da Silva, Francisca Florencio da Silva, Francisca Ribeiro da Silva, Francisco José da Silva, José Milton Lopes da Silva, Maria Marlúcia da Silva, Maria Zilmar Pereira Almeida, Manuel Costa da Silva, Rita Maria da Silva, Vilmar Medeiros da Silva. Então esse pessoal, por favor, compareça na sede do sindicato, que é para a questão de documentos, né, para adentrar com ação na justiça.
E se você funcionário ainda não é filiado, também passa no sindicato para se sindicalizar. O sindicato é a entidade que lhe representa, lhe defende e lhe orienta. E quem já é filiado, ainda não trocou a carteirinha, passe na nossa sede, que você recebe a carteirinha na hora. E no mais, convidando-os para nos assistir no próximo sábado, se Deus quiser. Um bom final de semana. E mandar um alô especial para a Tereza, lá de Manituba, né? Então, bom final de semana a todos. Boa tarde.